Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Delcast. Aqui falamos sobre fé, gestão e desenvolvimento humano em diálogos que transbordam. Mais um episódio muito importante, não diferente dos demais. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, Dr. Roberto Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, companheiro Del. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês neste podcast que, como você já falou em outro momento, tem alcançado muitas pessoas. E eu tenho certeza que é o começo de um grande engajamento. Esse trabalho aqui ele vai alcançar muitas pessoas e muita gente boa vai passar aqui compartilhando muitas coisas. Maravilha. Dr. Roberto, um grande amigo já de alguns anos, né? É o professor ali conhecido muito ali na região de São Paulo, exclusivamente ali do ABC. Nós vamos em breve aí estar apresentando aí as suas formações. Queria agradecer também todos os nossos telespectadores, aqueles que têm nos acompanhado, têm nos ajudado nesse engajamento, compartilhado os vídeos, os links em todas as plataformas digitais, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook e até também no TikTok. E em breve também nós estaremos no Spotify, se Deus quiser. Gente, gostaria também de agradecer a todos os nossos patrocinadores. Nós temos aí uma equipe que tem acreditado no nosso trabalho. Inicialmente nós temos o Rodrigo Dias. Rodrigo Dias é especialista em seguro de veículos. Ele tem aí a sua empresa de seguro de veículos, atende muito bem aí todos aqueles que precisam. Você que precisa segurar o seu veículo, você que precisa se sentir confiança na hora de dirigir, na hora de colocar o seu veículo em uma vaga, na hora de ir no supermercado, qualquer ocasião. Existe um ditado que diz: é melhor você precisar e ter do que você precisar e não ter, ou ficar à mercê aí do crime organizado, da bandidagem, dos furtos, principalmente em cidades como a cidade de São Paulo e circunvizinhanças. Procura o Rodrigo, especialista em veículos aí, seguro de autos, que você não vai se decepcionar. Obrigado, Rodrigão, um forte abraço, obrigado por confiar no Delcast, que Deus te abençoe. Temos também o Kleber Capila. O Kleber é supervisor de vendas. O Kleber faz um excelente trabalho com vendas aí de planos, seja planos particulares no teu telefone, no teu aparelho de celular, ou seja também na tua casa. Por exemplo, eu utilizo um plano em que eu consigo pagar 2 por 1. Então é um plano do meu celular e também é um plano do meu em casa lá, que a gente chama, né, Wi-Fi. É um plano do meu Wi-Fi. Então, há planos aí a partir de R$ 79,90 até para negativados. Entre em contato nesse contato. Além do Kleber, existe também uma equipe que pode estar disposto ali a atendê-lo a qualquer momento. E o Kleber, ele tem uma promoção lá, doutor. Ele tem uma promoção que a cada indicação você ganha R$100. Eita. Olha que bacana. Cada indicação você ganha R$100. Procura o Kleber lá. Se você gostar do serviço dele, que eu sei que você vai gostar, vai lá e faça uma indicação e fala: Kleber, eu vi lá no Delcast que se eu indicasse o meu vizinho, o meu primo, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, eu tinha R$100 aí pra mim comer uma pizza. Clebão, forte abraço, que Deus te abençoe. Temos também na nossa lista de patrocinadores o Vanderlei, corretor de imóveis, você que procura um imóvel para locação ou compra. Obrigado, Vanderlei, por acreditar no nosso trabalho. A Mecânica Multiar do Jefferson, especialista em ar-condicionado. Levei lá o meu carro, lá tava com a mangueira furada, ele fez solda, fez tudo. Olha. Fica lá na região do Zaira, na principal ali do Zaira, uma das avenidas mais conhecidas de Mauá, Avenida Castelo Branco. Temos também a Prêmio Desentupidora e Detetizadora. Você que precisa aí, entupiu, tem aquela famosa frase, né? Entupiu, não quebre. Chame aí a Prêmio, a Desentupidora, Detetizadora. PC Facility, especialista em jardinagem e conservação. Gedaías e Hélio, grandes amigos aí, 2 sócios, também fazem parte da nossa lista de patrocinadores. Aí nós temos aqui também o Rodrigo Viana, que é síndico profissional. Você que procura um síndico profissional, Rodrigo Viana está à disposição aí para orçamentos sem compromissos, participação de assembleias, para exercer também essa função aí, o qual ele exerce
com zelo. Tem também o Paiva Condomínios. Agora nós passaremos a falar dos nossos patrocinadores com essa logo. Todos os demais aí patrocinadores nos próximos episódios vai ser com a logo original. Paiva Condomínio. Paiva já tem a sua equipe, já é consolidado como síndico profissional. É o síndico do meu condomínio em que eu trabalho, em que eu atuo. É um grande profissional, além do mais a sua equipe também de grandes profissionais, né? O Paiva, o Noah, todos os meninos ali, o João, o Felipe, a sua equipe operacional. Um forte abraço a todos vocês, um forte abraço, Paiva, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Está aparecendo aí na tela aí o contato dele e também o Instagram. Temos também aí o nosso querido amigo, lá o pastor da AD Utinga Zaira 5, Anderson Batista, juntamente com o pastor José Bittencourt, que é o pastor presidente, são também os nossos patrocinadores aqui do Delcast. Que Deus abençoe, Anderson, você que procura uma igreja séria, uma igreja baseada no ensino. AD Utinga, lá no Zaira, lá na Rua Deise, lá em cima no Zaira. Não precisa descer o morro e depois subir, vai ali mesmo, ali em cima na igreja ali do pastor Anderson, presidida pelo pastor José Bittencourt. Feitos os meus agradecimentos, eu não posso esquecer também de agradecer o Thiago, o fera, que faz tudo isso aqui acontecer, juntamente com a sua equipe de estúdio novo. Thiagão, que Deus abençoe sua vida, tá? Queria fazer um agradecimento especial aqui, que dê tudo certo pra você, né? Tá montando aí um novo estúdio agora com 2 ambientes. A gente vai gravar uma hora lá no outro ambiente também, tá bom? Obrigado pela parceria. Que Deus abençoe você muito aí nessa jornada sua aí. Muito sucesso pra você. Aqui está também o nosso amigo, né? Como já falamos anteriormente, vamos estar apresentando aqui de forma mais profissional. Dr. Roberto Silva, que também é pastor, bacharel em teologia, tem também pós-graduação em História em Teologia do Protestantismo, pela Faculdade Batista de São Paulo, aperfeiçoamento em línguas, né? Línguas bíblicas, pelo Centro de Cultura Judaica, mestre e doutor, olha só, mestre e doutor em Ciências da Religião pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. A atuação profissional também, já atuou também e atua em alguns núcleos de teologia, seja bacharel, seja cursos básicos, médios e avançados, Campo de Mauá, Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Utinga também, o qual nós já falamos aqui, já apresentamos. Professor de teologia também na Madureira, Campo de Jabaquara. Professor de teologia também, Igreja Batista Restauração, que é pertinho lá da minha casa, lá no Vila Mercedes, em Mauá. Professor, olha só que interessante, da Batista Lagoinha. E também o nosso principal foco aqui, entre outras apresentações, o nosso principal foco aqui é também escritor, né? Tem ali a sua faculdade, a FTLB, Faculdade Teológica de Línguas Bíblicas, entre outros núcleos ali espalhados pela cidade de Mauá, ABC, São Paulo e região. É escritor também, o qual escreveu o livro A História do Segundo Isaías como dissertação do seu mestrado. Roberto, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, a sua forma mais pessoal. E se eu esqueci aqui de alguma apresentação também, fique à vontade para se apresentar melhor. Turma, é um grande prazer estar aqui no podcast do Del. Como eu falei no começo, eu tenho certeza que esse trabalho ele proporcionará um resultado muito grande, de muito aprendizado, de muito crescimento. Então, ajudem, assistam, indiquem, se inscrevam. Tenho certeza que proporcionará um maravilhoso resultado. E como você disse, a minha formação acadêmica é isso mesmo, do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião. Foram cerca de 13 anos estudando e me motivei muito porque ao mesmo tempo que eu estudava, eu dava aula. Então era adquirindo conhecimento e transmitindo conhecimento. Então, no meio de toda essa correria aí com a questão acadêmica, eu também sou pai de 2 filhos, tenho a Vitória de 21 anos, o Felipe de 15, atuo na pastoral também, pregando nas igrejas, né? Inclusive, se vocês desejarem me convidar para pregar, dar palestras e dar aula, depois vou passar o contato e será um prazer atender todos vocês. Então hoje temos esse trabalho também da itinerância, né? Pregando nas igrejas, dando aula, inclusive estamos dando um seminário de escatologia na igreja do seu irmão.
Maravilha. Estamos dando um seminário lá, um seminário de 1 mês. E é isso, adquirindo conhecimento e compartilhando conhecimento, bem engajado no cenário pentecostal também, né? Que é algo interessante. Antigamente se dizia que o pentecostalismo era um grupo cristão menos acadêmico, mas hoje pode-se observar que eles abriram bastante o leque na questão do academicismo e no interesse da teologia reformada e até na teologia exegética. Maravilha, doutor. Se quiser usar esse espaço agora, esse momento, como o senhor já falou da questão dos núcleos e tudo mais, se quiser usar esse espaço agora para fazer um convite para quem quer ser o seu aluno, a gente anexa abaixo do vídeo, na descrição, o teu telefone. Se quiser falar tuas redes sociais, também pode ficar à vontade. Tá certo. Bem, como eu disse, os que desejarem, o meu contato de WhatsApp é o 11 9 70 98 42 32. Eu tenho um trabalho que eu implanto núcleos de teologia nas igrejas, o curso básico, médio, bacharel, o curso de hebraico, o curso de grego e outros cursos. Então, são 18 anos atuando na docência teológica, já formei diversas pessoas que hoje atuam em missões, na pastoral, na pregação. Então, temos esse trabalho. Será um prazer atendê-los, né? Se vocês desejarem, será um prazer para nós, tá? Entre em contato conosco, saiba mais. Eu tenho um canal no YouTube também que está PRDR Roberto Silva, Pastor Dr. Roberto Silva. Tem mais de 300 aulas lá, inclusive de hebraico, de grego e de vários outros conteúdos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Maravilha, doutor. Inclusive tem aqui nos bastidores um aluno seu, né? Que foi entrevistado por nós há pouco tempo, pastor Josenaldo Tiburcio, que foi também o seu aluno e faz um grande trabalho, tanto como pastor, como na itinerância. Dito isso, como iniciou? Porque essa é a pergunta gancho de todos os convidados, né? A gente acaba dando um pouquinho mais de tempo para essa pergunta. Hoje você é doutor, tem núcleos, tem toda uma questão, tem a sua agenda. Como iniciou esse desejo? Pode começar lá da sua conversão, como iniciou, mas assim, teve uma virada de chave. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um teólogo, eu quero ser um doutor, eu quero ser um professor. Sim, Del. Entre 2002, a região do ABC, ela sempre foi mais abrangente no cenário pentecostal. O assembleianismo, ele sempre teve um domínio maior, tanto de linha da CGADB como da Madureira, né? Que é conhecido por Belém, Missão ou as igrejas da Madureira. No entanto, era uma época um pouco difícil na questão de que as igrejas elas confundiam muito usos e costumes e doutrina. Eles não sabiam distinguir direito o que era doutrina bíblica de usos e costumes. E eu fiz parte de uma igreja pentecostal nessa época que tinha várias regras no que se refere a usos e costumes. E coisas como a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar calça. Eu era novo convertido ainda, eu achava um pouco estranho esses ensinamentos, mas eu não tinha argumento para refutar. Na época era meio que comum, né? Isso, era meio que comum e a evidência de ser um cristão era a mulher estar de saia e o homem estar de roupa social das 6 da manhã à meia-noite. Então, ser cristão era mais uma questão de estética, de vestuário, do que uma perspectiva de novo nascimento com um caráter transformado, vamos assim dizer. E aí eu precisava de argumento. Então eu fui para o bacharel em teologia. No bacharel em teologia, por volta de 2004, me abriu um leque muito maior, porque eu comecei a enxergar a importância das línguas bíblicas, do hebraico, do grego para a interpretação hermenêutica da Bíblia.
Você começa a enxergar a Bíblia pelo contexto histórico e não por versículos isolados para fundamentar usos e costumes internos. Então isso já cai as escamas dos olhos e você Aí foi a sua virada de chave. Porque você... Poxa vida, esse é o contexto atual aqui do que é ser um cristão, um penteca, né? Um pentecostal. Mas tinha algo ali que acabava causando uma indigestão e não podia ser só a roupa, é isso, né? Eu sempre fui da ideia de que conversão tem a ver com mudança de caráter, é uma transformação que vem de dentro para fora. E dentro daquele cenário pentecostal, a evidência de alguém convertido é quando ele usava roupa social e a mulher usava saia. Mas era bem evidente que o testemunho de algumas pessoas ainda não mudava. Por quê? Porque não houve realmente ali uma conversão pela palavra. A pessoa simplesmente se aderiu ao grupo social da determinada denominação cristã que ela fazia parte, que iria aceitar se ela se vestisse daquela tal maneira. E para mim não fazia muito sentido cristianismo evidenciado por mudança de roupa. Então, essa foi uma das questões que eu fui estudar teologia. Eu queria entender na íntegra o que eram aqueles textos que se citavam para dizer que a televisão era do diabo, para dizer que se a mulher usasse uma calça era do diabo, se a mulher usasse um batom vermelho era do diabo. Então, eu precisei estudar. E a virada foi o bacharel. O bacharel me abriu um leque que depois eu fui igual uma bala, né? Terminando um curso e iniciando outro. Terminando o bacharel, indo para pós, indo para o mestrado, indo para o doutorado. Igual um leão, igual um furacão. Muito bom. Maravilha. Aí teve toda a sua questão dos estudos, atrelou também a sua questão da vocação pastoral. E aí você decidiu escrever um livro com a sua dissertação de mestrado. Sim. E é sobre isso, é sobre esse tema central hoje que nós vamos falar. O título do livro, que também é o título desse podcast, A História do Segundo Isaías. Então, leitores comuns, né, pessoas que, como eu até mesmo, que não fiz um estudo aprofundado em Isaías e tudo mais, sempre acreditou-se a ideia de um único Isaías escrever aquele livro, que é um livro muito conceituado, né? Já houve achados arqueológicos referente ao livro. O próprio Jesus cita o livro de Isaías algumas vezes. Dito isso, vamos iniciar... agora você pode ficar bem à vontade para falar sobre a ideia de ter um segundo, né? Eu vi algum conteúdo seu, e até um terceiro sim. Isaías, mediante o contexto, como você disse, a escrita, o pano de fundo histórico, a diferença de um Isaías para o outro, assim como os salmistas, né? Não foi só um salmista, foram vários. Sim. Então foram se identificando ali através da escrita também, da época, do período e tudo mais. Ok, Del. Vale a pena ressaltar, queridos, que a ideia de ter 2 ou 3 Isaías não procede de mim. A minha tese de doutorado não foi especificamente sobre provar a existência de 2 ou de 3 Isaías. A minha tese em si, ela trabalha outras coisas que talvez em um outro podcast seria interessante. Mas esse é o meu livro. Maravilha. A História do Segundo Isaías. Foi lançado pela editora Fonte Editorial. E na época eu fiz o lançamento na minha própria faculdade, a FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Nós fizemos esta obra em 2013, tá? Então isso aqui foi a minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado, Del, ela começa de forma introdutória falando sobre a tríplice divisão do livro de Isaías.
E para isso eu citei autores como José Severino Croato, Gustenberg e Raymond Brown e outros autores que trabalham essa hipótese, né? Então, o que eles sugerem? Que do capítulo 1 ao capítulo 39, você tem o Isaías, filho de Amós, que atua no período profético entre o ano 740 a.C., na época que morreu o rei Uzias. Então ele atua no período de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, fazendo todo um cenário profético contra a monarquia. Há uma possibilidade dele ter uma influência palaciana, mas ele, em alguns momentos, fala contra a monarquia, fala contra os pecados de Israel, e também uma das suas características principais era aludir o advento do Messias, né? O profeta Isaías tem até esse título de ser profeta messiânico. Do capítulo 40 ao capítulo 55 é muito interessante, queridos, porque não há mais citações de nenhum rei. Ou seja, do capítulo 40 ao capítulo 55 não há citação de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Mas você tem oráculos de salvação. É aonde que alguns teólogos entendem que você tem o discípulo do profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, atuando no período exílico entre o ano 540 a.C., um pouco antes do rei da Pérsia Ciro dominar a Babilônia e libertar uma remessa de judeus para que esses pudessem ser os repatriados judaítas, sair da Babilônia e voltar para a terra de Jerusalém para reconstruí-la. Então você tem vários oráculos de salvação desse profeta Deutero Isaías, que seria o segundo Isaías, discípulo do primeiro Isaías. E por fim, do capítulo 56 ao capítulo 66, você teria o discípulo do Deutero Isaías, que academicamente alguns estudiosos gostam de chamar de Trito Isaías. Esse seria um profeta que atua no período pós-exílico. Ele atua naquele período onde os jerusalemitas já estavam em Jerusalém. Eles estavam trabalhando para reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo, e aonde o profeta Ageu diria que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, resumidamente, o primeiro Isaías seria do capítulo 1 ao capítulo 39, atuando no período pré-exílico. O Deutero Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, atuando no final do exílio. E o Trito Isaías, do capítulo 56 ao capítulo 66 do livro de Isaías. Por isso, sugere-se 3 Isaías: o Proto-Isaías, o Deutero Isaías e o Trito Isaías. Maravilha. Na verdade, esse podcast vai ser mais uma aula, né, doutor? Vai ser mais uma aula aqui para nós aqui, para um grande aprendizado, né? Sim. O foco hoje é nós falarmos sobre a ideia do segundo Isaías. Mas como você bem colocou aqui, para entender a ideia do segundo, é preciso entender a ideia do primeiro e do terceiro. Porque senão fica meio vago ali, né? O segundo, ele foi aquele mais messiânico, digamos assim? Não. Você tem mais profecias messiânicas no Proto-Isaías, no primeiro. No primeiro. Onde ele também fala do Messias da raiz de Jessé, aí traz os adjetivos de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Deutero Isaías, ele está muito focado a trazer profecias de encorajamento. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Javé não abandona. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Então você tem muitas palavras de encorajamento, porque entende-se que o profeta ele precisava encorajar a comunidade judaica exilada na Babilônia. Então ele encoraja para que esses pudessem ter fé, entendendo que em algum momento
Javé mudaria o seu cativeiro, iria tirá-los ali daquele cenário de escravidão e novamente reconstruir a cidade, colocando eles novamente na cidade. E aí no meu livro, Del, eu trabalho especificamente o capítulo 45. Maravilha. Por quê? Porque o capítulo 45, ele, logo no versículo 1, ele chama Ciro de Messias. E isso não tem em nenhum outro lugar, queridos. Por quê? No Antigo Testamento, existia a chamada fé messiânica. O que era a fé messiânica? A fé messiânica nasce no período dos reis, especificamente em um momento que o povo estava sofrendo devido a estar debaixo de jugo de reis que governavam para o bolso e não para o povo. E aí, em meio ao sofrimento da questão econômica e até na questão religiosa, eles desenvolvem a fé messiânica, que seria Javé. Javé é uma transliteração que eu estou utilizando aqui do tetragrama, que seria Javé levantar alguém da casa davídica para que esse pudesse ser o Messias libertador. Então, em todo Israel, quem é o Messias libertador? O Messias libertador seria um rei da casa davídica que libertaria os filhos de Israel da mão dos seus opressores. Tudo bem, muito interessante. Agora, o que Ciro tem a ver com isso? Porque em Isaías 45, versículo 1, o profeta ele diz que Ciro era o Messias de Javé. E aí a minha dissertação ela trabalha nesse quesito, essa problemática. Por que o profeta Deutero Isaías direciona a um rei da Pérsia que não conhecia Javé, que era adorador de Marduk, o título de Messias que tinha a ver com a libertação do povo de Israel e tinha a ver com a casa davídica também? É interessante, né? É o ungido, ele coloca em algumas traduções, o ungido do Senhor, né? Isso. E aí a palavra ungido vem do hebraico, Mashiach, né? E é assim que está em hebraico lá. Utiliza essa palavra Mashiach direcionada a Ciro, colocando Ciro como Messias de Javé. É muito interessante que o Ciro recebe 2 títulos. No final do capítulo 44, ele recebe o título de pastor de Javé. E no 45, versículo 1, ele recebe o título de Messias de Javé. O Messias é o mais complicado, porque o Messias teria que ser da casa davídica para libertar Israel. Agora, o Ciro liberta Israel. O Ciro, ele foi um cara muito inteligente, porque enquanto os babilônicos, Nabucodonosor e a dinastia babilônica, né, composta ali de alguns reis, pode ser até que eu me lembro dos nomes deles, né? A dinastia de Nabucodonosor, que foi o que dominou em Israel, vem de Nabopolassar, inicia no ano 626 a.C., se torna um apogeu em 605 com Nabucodonosor. Depois vem Evil-Merodach, Nergal-Sarezer, Laborozoarcode, Nabonido e por fim Belsazar. Rapaz. O cara lá do capítulo 5 do livro de Daniel. E aí tem as mãos misteriosas que escrevem na parede. E enfim, o texto de Daniel fala que o Belsazar é morto e Dario vai assumir o seu lugar. E aí já começa toda uma complexidade. Historicamente falando, o Dario, rei da Pérsia, ele seria um rei bem depois de Ciro, porque viria Ciro, o filho de Ciro, Cambises, o Esmirdes e depois o Dario. Então, cronologicamente falando, historicamente falando, não teria como o Dario ser o sucessor de Belsazar ali do capítulo 5 de Daniel. E aí a história auxilia também, porque o Dario ali do capítulo 5 de Daniel, na verdade, era um corregente de Ciro, chamado de Gubaru. Ciro, ele é o grande conquistador da Babilônia, destronando o príncipe Belsazar e assumindo tudo.
E quando ele assume, nós temos até o pai da historiografia, que é o chamado Heródoto. O Heródoto, na sua obra O Relato da Guerra entre Gregos e Persas, ele menciona como Ciro ele abre um pequeno córrego debaixo dos muros da Babilônia e do rio Tigre e passa com o exército por baixo. Porque não daria para jogar o exército contra os muros. A cidade da Babilônia era inexpugnável, ela era rodeada de vários muros. Então Ciro coloca o exército por baixo. Quando vai ver, ele está no centro, já chega e o Belsazar não sabia o que fazer. Belsazar foi assassinado, Ciro chega, domina tudo, estabelece ali a Babilônia agora como uma província sua. Isso se dá no ano 539 a.C. E em 536, ele permite que uma primeira remessa de judeus fossem libertados. Esses foram liderados por Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E aí nós temos então uma remessa de judeus saindo da Babilônia. Ou seja, Ciro, ele foi também um libertador, mas um libertador com o título messiânico? Aí, Odel, eu problematizo no meu livro. Eu até chego a trabalhar algumas hipóteses, e uma das hipóteses foi: será que o profeta Isaías, ou o deutero Isaías, ele se sentiu empolgado, entusiasmado pelo fato do Ciro vencer os babilônicos e libertar o povo, e ele vai e direciona o título de Messias a um rei que não conhecia Javé e que não era da casa davídica? Pode ser. O que você acha? Maravilha. Ele liberta, mas ele liberta parcialmente o povo. Ele não libertou todos, né? Ele não libertou todos, até porque o retorno dos jerusalemitas foi feito de forma gradativa. Você tem uma remessa que sai com Ciro, você tem uma remessa que Esdras lidera, e você tem uma remessa que Neemias lidera. Neemias já lidera na época do Artaxerxes, que era filho do Dario, que eu citei. Como que a questão do Ciro, acho que vai ser a questão mais abrangente aqui no nosso podcast, nesse episódio. Como que a gente pode agora classificar, acho que é a pergunta principal, Ciro nessa questão agora? Se eu não me engano, o profeta ele fala de Ciro ali, se eu não estiver equivocado, e também existe uma alusão, né, com Ciro e as questões de Lúcifer ou não. Ali, na verdade, você tem o Isaías 14, que geralmente é mencionado para se falar dessa questão aí do Lúcifer e da queda de Satanás. Eu vou abrir um parênteses, então, para falar um pouquinho disso, né? Ele cita o Ciro ali? Não. Não, né? Não, porque é proto-Isaías, tá mais sim. em Isaías 14, né? Então, por exemplo, em Isaías 12, 14, ou é 14, 12, deixa eu ver. Isaías 14, 12. Diz assim, a tradução em português: como caístes do céu, aí a tradução que eu estou usando diz até, ó Lúcifer, filho King da James, alva. né? Só que assim, essa tradução já está errada, porque em hebraico o termo aqui é Ben Shahar, que é filho do amanhecer. E aí o que ocorre? Não existe no Antigo Testamento o nome Lúcifer. O nome Lúcifer, ele foi uma construção do autor da Vulgata Latina, que foi o São Jerônimo. Né? Então, o Jerônimo construiu a ideia do nome latino Lúcifer. E o que o Jerônimo tinha em mente? Não sei se você conhece essa história, Del. Existia um bispo que o sobrenome dele era Lúcifer. E esse bispo Lúcifer, ele tinha divergências cristológicas com o Jerônimo.
O Jerônimo ia para uma linha cristológica, o bispo Lúcifer ia para outra linha cristológica. Então, na tradução da Vulgata, o Jerônimo ele faz uma alusão que o texto de Isaías 14 menciona a queda de Satanás. Mas como ele estava em atrito com o bispo Lúcifer, ele não coloca a queda de Satanás. Ele coloca o sobrenome do bispo Lúcifer aqui como uma maneira de alfinetá-lo. Uma rivalidade, né? De uma Eu não rivalidade. sabia disso, não. E aí a ideia era dizer, cara, você é o Satanás, porque você tem pensamentos cristológicos divergentes do meu. E era uma época que eles estavam brigando na visão de Atanásio, na visão de Ário, aquela visão do concílio de Nicéia. E aí tudo isso entra aqui. Então, a Igreja Católica que adere à versão do Jerônimo, que foi a Vulgata Latina, trabalha a demonologia luciferiana, que é uma demonologia, a ideia de que o querubim ungido lá de Ezequiel 28 se chamava Lúcifer, citado em Isaías, e toda uma construção que a Igreja Católica trabalhou de ser um querubim que cuidava da área musical, era o maestro, o regente, Anjo de luz, o anjo né? de luz, né? Que assim, essas coisas você não tem propriamente na Bíblia, né? Dizer... até as igrejas gostam de dizer, os levitas da igreja, a galera da música é muito perseguido porque Satanás era regente do coral do céu. Aí já é difícil. Como é que você vai provar que Satanás era regente do coral do céu se você não tem versículos bíblicos? E levita também não era só quem louvava, né? O levita, ele cuidava do templo, ele fazia muitas outras coisas, né? Justamente. Então, voltando para o Isaías, você tem mais aqui nesse primeiro Isaías, essa profecia, ela se refere à queda da Babilônia. E isso é interessante, porque o primeiro Isaías é um cara que viveu entre o ano 740 a.C. A Babilônia seria uma potência em 626 com Nabopolassar. Ou seja, é aí que você tem o caráter profético. Isaías está profetizando a queda da Babilônia antes da Babilônia ser uma grande nação. Porque na época que o Isaías está profetizando, a grande nação era a Assíria. Tanto é que a Babilônia era uma terra vassala da Assíria. Então, o Isaías profetiza entre 740, em 626 a Babilônia se torna uma grande potência, em 605 com Nabucodonosor ela se tornou a maior potência do mundo, e em 539 a.C. ela cai porque Ciro domina ela. Interessante, né? Esse parênteses, então, ele não foi em vão, né, doutor? Esse parênteses, ele acabou fazendo todo um sentido aí, já que se trata também do livro de Isaías, tendo ideia que seria aquele primeiro Isaías, né? Sim, sim. Então, o primeiro Isaías, ele é tremendo. Ele tem esse caráter profético futurista. Porque o que acontece, Del? Até no meio cristão, às vezes a pessoa tem assim o título de profeta, né? E aí, é um exemplo assim bem simplista, mas, por exemplo, tem profeta que ele vai profetizar na igreja a respeito do pneu do carro ter furado. Só que ele profetiza depois que o pneu já está furado. Aí não é profecia. Verdade. Profecia é aqui, você tem o profeta falando da queda de um império na época que o império nem ainda tinha se levantado ainda. Ainda não era uma potência, Não era né? uma potência. É como se olhasse pro Brasil no dia de hoje e falasse... O Brasil, país aí de segundo, terceiro mundo, e falasse um dia o Brasil vai ser uma potência e profetizar algo pro Brasil. Porque você olhar o Brasil hoje, trazendo para os nossos dias, e você profetizar coisas medianas ou ruins, tá fácil, né? Tá fácil. Agora, você olhar para uma potência, né? E profetizar é muito interessante isso. Mostra, que nem o senhor falou, mostra mostra que o profeta, ele era um homem de Deus. Sim. Ele era um homem de Deus, né? Ele profetiza antes da Babilônia virar uma nação aí, uma potência mundialmente falando, né? E aí o Deutero Isaías,
Ele já tem, por exemplo, um dos textos mais conhecidos do Deutero Isaías é o 53, porque o 53 ele fala do servo sofredor. Todos conhecem. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, e aí porque foi subido como renovo. Aí diz, ele tomou sobre si as nossas dores, as pisaduras. Por isso que eu falei no começo, nos traz a paz, se o segundo era o mais messiânico, porque esse texto ele é conhecido também, né, figurando ali a figura de Jesus, né? Isso. Agora, essa interpretação do servo sofredor ser Jesus é mais uma interpretação cristã mesmo, né? A interpretação do profeta aqui, na cabeça do profeta, provavelmente o servo sofredor para ele era a Israel exilada. Olha só que interessante. Provavelmente ele faz uma alusão poética da Israel exilada, e aí ele prefigura como um servo sofredor. Porque foi um sofrimento terrível mesmo para o povo. O povo estava longe da pátria, o templo destruído, os muros destruídos. Eles estavam em um país estrangeiro, não tinham perspectiva de quando iam sair dali, né? E aí você vai ter um pouco disso no Trito Isaías. O Trito Isaías ele já fala de um renovo, ele já fala de uma Jerusalém restaurada. Por isso que entende-se que o Trito Isaías ele seria um profeta entre os repatriados judaítas que estava vivendo o momento da reconstrução dos muros e da reconstrução do templo. Interessante. Mas essa interpretação, Del, ela não é uma interpretação muito vista nas igrejas. Aceitável, né? Nas igrejas se trabalha mais a questão de que o Isaías 53 é uma profecia que se refere ao sofrimento de Jesus. Ele seria o servo sofredor, que seria a interpretação messiânica, né? Agora, para os estudiosos da área da hermenêutica, da área da exegese, eles preferem a linha de que está se referindo propriamente a Israel que sofre no exílio e não a Jesus lá no Novo Testamento. Maravilha. O profeta ele tinha na maioria das vezes, essa incumbência, né, de tanto exortar a nação, como também tentar motivar a nação, né? A gente viu isso em outros profetas também. O próprio Davi, que não foi profeta, mas em alguns momentos ele tem um tom profético. E aí a gente vai se encontrando nesses momentos, né? É interessante que parece que eles se conversam entre si, mas pela ideia de existir-se 3 Isaías, eles estavam um pouco distantes um do outro também, né? Um pouco, porque o primeiro seria entre o ano 700. O segundo seria quase 200 anos depois, entre o ano 540. E o terceiro estaria mais perto, estaria entre o ano 515, né? Que foi mais ou menos a época da reconstrução do segundo templo. Então o terceiro estaria mais próximo do segundo, tanto é que alguns estudiosos, eles dividem Isaías em 2. Diz que tem o primeiro e tem o segundo. Os estudiosos mais atuais, mais contemporâneos, ficam com a linha dos 3 Isaías. No meio acadêmico, principalmente para os leitores de literatura mais da área da exegese, é um tema bem tranquilo. Inclusive, Del, se fala das protopaulinas e das deuteropaulinas também. Os estudiosos, né? Eles utilizam essa ideia também para as produções literárias de Paulo, dizendo que existem algumas cartas que são direcionadas sobre a autoria paulina, mas que na verdade foi um outro escritor que escreveu utilizando-se o nome de Paulo para que o texto pudesse ter uma certa repercussão. Uma dessas, por exemplo, seria as cartas pastorais.
as epístolas de 1ª e de 2ª Timóteo e as epístolas de Tito, que para alguns são deuteropaulinas. Se refere propriamente a um pastor exortando a sua comunidade de fé e utilizando-se do nome Paulo para que esse texto pudesse ser aceito, né? Então, essa ideia de 1º e 2º Isaías existe não só no Isaías, mas tem em outros livros da Bíblia também, né? Como no trabalho paulino. Mas como se chega a essas hipóteses? Essas hipóteses se chegam principalmente pela linguagem. Por exemplo, queridos, na exegese, uma das questões mais importantes é o estudo da filologia. Não é filosofia, é filologia. A filologia, ela estuda a etimologia das palavras e o significado, a utilização das palavras. Eu vou dar um exemplo rapidinho no Salmo 79. Ó. Olha que interessante aqui, ó, no Salmo 79. Diz assim, ó: Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram teu sagrado templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Né? O Salmo 79. O cabeçalho, Del, diz assim, Salmo de Asaf. E aí, a gente pensa, cara, Asaf foi um levita que viveu na época de Davi, segundo o livro das Crônicas, atuando ali no tabernáculo, porque não existia o templo ainda. Davi viveu no ano 1000 a.C. Só que não tem como esse salmo ser de autoria asafita, porque o salmo, ele mostra a destruição de Jerusalém. O verso que nós lemos, onde o autor diz que as nações contaminaram o teu sagrado templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra. Isso se deu em 586 a.C., quando Nabucodonosor e o Nebuzaradã, chefe da guarda, foi lá e destruiu a cidade. Ou seja, o Asaf mesmo, ele é um personagem do ano 1000 a.C. E o salmo que é direcionado a Asaf menciona pela linguagem acontecimentos da história que ocorreram em 586 a.C. Logo, seria impossível dizer que o salmo ele é de autoria asafita. E como é possível identificar? Pela linguagem. A linguagem do salmo, ele mostra um determinado período da história. Então, em um estudo hermenêutico mais avançado, analisar o contexto histórico e a linguagem por trás é de suma importância. Por exemplo, você lembra, Adel? Hoje, o camarada, um jovem, tá namorando aí uma menina. Como é que é o termo que ele usa? Você sabe? Tá ficando, tá pegando. Tá ficando, tá pegando. Mas assim, há um tempo atrás, na nossa época, a gente falava que a namorada era o quê? Nossa. Essa aí é a minha mina, né? Minha mina. Minha mina. Minha mina. Eu acho que a galera não usa mais, os jovens, né? É. Usa crush, boy. Né? O boy, não sei o quê. Agora, na época do Roberto Carlos, ele tinha uma outra linguagem, né? Naquela época da Jovem Guarda, eles falavam que essa garota é o meu broto. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que você vai em um brechó e ali pega um determinado paletó e nesse paletó tem uma carta. E é uma carta de amor, com páginas meio amareladas e um determinado autor referindo-se à sua amada como meu broto. Pela linguagem, é possível identificar que aquele texto é um texto talvez entre o ano 70, 1970, alguma coisa, mais tardar 1980. A linguagem deixa muito claro que não tem a ver com a nossa época, porque ninguém utiliza esses termos agora.
esse mesmo princípio de interpretação, a hermenêutica e a exegese utiliza-se para entender a Bíblia. Entender o contexto histórico a partir da linguagem, né? Então aí, voltando lá para o Deutero Isaías, cara, por que o profeta chamou Ciro de Messias, olhando a linguagem, sendo que o Messias, ele era um libertador de Israel da casa davídica? Eis a questão. Aí eu coloco uma possibilidade. A meu ver, o profeta ficou empolgado, entusiasmado com a situação de Ciro conquistar a Babilônia e permitir a libertação do povo. E ele vai lá, pela sua empolgação, e direciona o título de Messias a Ciro. Mas não que Deus mandou ele fazer isso. Porque em nenhum lugar dos chamados textos pós-exílicos você tem um outro título messiânico direcionado a um rei estrangeiro. E até nos apócrifos intertestamentários não existe um Messias estrangeiro. É só nesse texto que aparece o título de Messias direcionado a um rei da Pérsia que era adorador de Marduk e não tinha nada a ver com a casa davídica. Doutor, em alguns momentos, então, a gente chega à conclusão de que para se analisar, fazer uma boa hermenêutica, é necessário a linguagem e também o pano de fundo histórico. Porque se o autor, o segundo Isaías, ele tem, como o senhor falou, na sua opinião, se ele tem essa empolgação, ele está analisando também a história da época, né? O contexto bíblico ali que está se acontecendo, a ponto de chamar de ungido, como o senhor falou, que tem a tradução de o Messias, que não foi usado em outro momento. É interessante isso também, né? Nessa questão da hermenêutica, já que a gente falou um pouquinho de hermenêutica, é interessante isso também, que aí entra também a exegese, que seria a questão de extrair do texto. Então, poxa, eu preciso entender como estudante, principalmente como um professor na hora de ensinar isso, né? E um expositor também da palavra. Isso. Ou seja, conhecer o contexto histórico da Bíblia é de suma importância para uma interpretação fidedigna. Hoje, Del, percebe-se que os sermões expositivos que fariam esse trabalho de reconstruir o contexto histórico antes de aplicar, antes de contemporaneizar o texto, fazendo ali uma menção para a realidade que as pessoas passam, geralmente o sermão expositivo, primeiro ele adentra no contexto histórico e reconstrói o cenário histórico-cultural, sociológico, econômico da época do texto. Aí depois traz aplicações para os dias de hoje. Então, um sermão expositivo, ele é rico em conhecimento histórico e em boas aplicações para os dias de hoje. No entanto, parece que hoje o que está na moda é sermão coach. Entendeu? Então... Coachizar, né? Hoje está na moda sermão coach. Levar as pessoas a entender ali dentro de uma linguagem coach, né? Entender o seu propósito, o que ela está fazendo para chegar no seu objetivo, né? Uma pegada ali bem coach. Eu não quero entrar nesse momento no critério, assim, se é errado, se não é errado, tal. Agora, é notório que um sermão coach, ele trabalha muito a questão da aplicação para os dias de hoje. Só que o conhecimento histórico-cultural é muito difícil. Quase nenhum desses sermonistas que trabalham as pregações coach, eles conseguem entrar no cenário histórico-cultural da Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela não foi escrita há uma semana atrás. Ela não é tipo a revista Veja, que você lê e já entende assim dentro da sua contemporaneidade. Aqui nós temos culturas de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Então, se não entender o cenário histórico, pano de fundo histórico, como você cita,
não dá para entender a Bíblia, porque o texto não tem a ver com a nossa cultura hoje. Por exemplo, nós temos uma igreja pentecostal que é a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que tem a questão do uso do véu. E isso é muito interessante, né? Por que que as irmãs têm que usar o véu? O Luiz Franciscon, o fundador, faz uma interpretação de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo esteve ali na cidade, e orienta as irmãs de Corinto a usar o véu. Mas existia um pano de fundo, né? Corinto, como alguns já sabem, cidade portuária, uma cidade que é a deusa Afrodite, que era uma deusa grega, a deusa do amor, era padroeira da cidade. E segundo os historiadores, existia um templo para a deusa Afrodite com 1000 sacerdotisas. Essas sacerdotisas tinham o cabelo curtinho, o cabelo tosquiado. Então, os marinheiros que ficavam meses no mar desembarcavam no porto de Corinto, pagavam um valor para ter os favores sexuais das sacerdotisas de Afrodite, e as sacerdotisas de Afrodite entendiam que esses atos de prostituição eram uma forma de cultuar a deusa Afrodite. Quando Paulo chega em Corinto e desenvolve um trabalho de pregação evangelístico, algumas sacerdotisas de Afrodite se convertem. E aí o apóstolo Paulo tem um problema agora, porque as pessoas de Corinto estão olhando e estão vendo mulheres de cabelo curtinho. Então, esteticamente, aquelas mulheres parecem que ainda são sacerdotisas de Afrodite atuante. Então, o que o apóstolo Paulo faz? O Paulo cria uma estratégia. Ele diz, mulheres, usem o véu. Quando o cabelo crescer, tira o véu, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então é uma estratégia especificamente para a igreja cristã de Corinto, devido a essa questão dos cabelos curtos das ex-sacerdotisas de Afrodite. É uma coisa totalmente local para aquele momento. Não necessariamente ler o texto e trazer para os dias de hoje, criar uma doutrina que toda mulher tem que usar o véu. É interessante, né? Uma vez estudando também sobre Oséias, eu entendi ali que aquela mulher que Oséias se casa, ela também era uma prostituta sexual também, mas ela também fazia aquilo também por uma questão de... Digamos assim, eles acreditavam que ela acreditava que a questão sexual ali era uma adoração a Baal, né? Que era um deus ali cultuado naquela época de Oséias. Por isso que Oséias também teve toda aquela problemática. E aí também o senhor falando, me lembra a carta de Romanos, né? É uma carta mais diferenciada também, porque é um público também mais diferenciado. Se nós... É interessante, doutor Roberto, se nós não conseguimos entender isso enquanto dirigentes de igreja, obreiros, pastores, professores, fica difícil essa absorção. Tudo bem, eu entendo, eu absorvo, eu aprendo. Agora, acredito eu, um pensamento raso, que o maior problema é a transmissão disso. Principalmente no nosso meio, que é um meio pentecostal. Sim. Tem uma frase, Del, que na teologia nós usamos muito, que é: texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Então, o meio pentecostal, ele cresceu construindo a sua dogmática em versículos isolados. Então, por exemplo, como eu citei lá atrás, entre 2002 e 2001, eu lembro que eles diziam que a televisão era do diabo, porque liam o Salmo 101, onde o verso diz, não coloquei coisas más diante dos meus olhos. Aí eles diziam que não podia ter televisão. E várias coisas que eles construíram em cima de versículos isolados. E é um grande problema, porque se você pegar um versículo
tirá-lo do contexto, você pode construir qualquer coisa. Você pode defender qualquer heresia. E quando se fala de seitas e de heresias, a maioria das heresias a partir do texto bíblico são de versículos isolados, de pessoas que se tornaram líderes de seitas. Pegaram versículos isolados, né? Nós temos o caso do fundador da Testemunha de Jeová, o Charles Taze Russell, que no texto de João, o Evangelho de João, ele interpreta, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto em grego, se não me foge a memória, en arche en hologos, kai hologos en proston theon. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então ali o texto grego, ele utiliza o termo dizendo que o Logos era Deus. Aí o Luiz Franciscon coloca lá na tradução do Novo Mundo que o verbo era um Deus, com letra minúscula. Porque já no intuito de colocar a ideia que ele tinha de que Jesus não podia ser interpretado como divino. Que na cabeça dele não existia trindade, o Espírito Santo era uma força ativa e Jesus não era divino como o Pai. Então ele dá um jeito de colocar isso na tradução. Mesmo que em grego nem existe artigo indefinido. Ele coloca que é um artigo indefinido, e coloca Deus com letra minúscula. É uma característica específica da tradução do Novo Mundo, que aí não seria a exegese, seria a eisegese, né? Onde o camarada pega da cabeça dele e insere no texto e constrói um argumento que infelizmente acaba virando uma doutrina. No nosso primeiro episódio aqui foi sobre as expressões do neopentecostalismo, e aí a gente acabou entrando no termo também de falsas doutrinas, no termo de seitas e heresias, né? E a gente se depara com esse contexto, infelizmente, no nosso meio. E aí a gente falou sobre o pentecostal. O pentecostal, ele tem que cuidar, né? Tomar um pouquinho de cuidado, como você bem colocou no início. Hoje existe uma grande quantidade de pessoas interessadas no estudo. Mas até para estudar, né? Tem que saber qual é o meio teológico em que você vai estudar. Existem vários tipos de teologia. E aí, por exemplo, os TJ, né? Testemunho de Jeová, também tem a teologia deles. Né? A igreja dos santos dos últimos dias, os mormons, também tem a teologia deles. Voltando para o assunto da questão do Isaías, como eu disse, o maior problema é a aplicação, né, Roberto? Doutor Roberto? Porque você já pensou pregando numa igreja pentecostal, lá na igreja do reverendo ali, pentecostal, e eu trazer uma ideia de que existe um segundo ou até mesmo um terceiro Isaías? O povo vai tacar tomate na minha Vai te crucificar, vai fazer como Pedro, vão te crucificar de cabeça para baixo. Quando você tem na igreja um grupo que começa a estudar a nível bacharel em teologia, esses estudantes têm que ser muito bem instruídos. No que tange, eles saberem o argumento que se utiliza na questão cultica, precisa saber o argumento na questão eclesiástica. Ou seja, você não pode pegar a linguagem teológica, acadêmica e levar para o cenário eclesiástico, o cenário cultico, porque está longe da realidade dos ouvintes. Você vai, sei lá, num culto de domingo, que as pessoas esperam ouvir uma aplicação de um texto bíblico, claro,
você pode trazer o contexto histórico-social daquele texto e depois uma boa aplicação para os dias de hoje. Mas se você substituir isso pelas questões, o Concílio de Dort que discutiu as visões arminianas e calvinistas, ninguém quer saber disso, cara. Vamos aqui um culto de domingo falar do Concílio Niceno-Constantipoloniano. Eita. Quando você terminar de falar, já vai ter uma irmã girando lá no manto já. Querendo pôr a mão na sua cabeça lá. Aí começa as críticas. O irmão era uma benção, começou a estudar teologia, ficou frio. Já era. Mas assim, aí é um outro problema, porque às vezes você tem, principalmente os jovens, quando eles começam a estudar, eles querem colocar um conhecimento desnecessário na hora errada. E alguns ficam até meio xaropes, vou usar esse termo, porque o pastor dele, que às vezes tem o básico incompleto, mas ele é o pastor, gestor responsável pela igreja. Aí a pessoa já fica, eu não vou ouvir meu pastor porque ele não prega nada. Não, meu irmão, não é bem assim. Vamos entender. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pode ser que o pastor daquela determinada igreja ele não tenha vocação para ser mestre. Ele tem talvez a vocação pastoral, que é mais o cuidado, aquele pastor que visita, que sofre. Dinamismo, né? Ele tem esse dinamismo. E você tem a vocação do ensino, né? Então, um não é melhor do que o outro. Quem tem essa vocação do ensino, ele tem essa sede por aprofundar o conhecimento, extrair, olhar no grego, olhar no hebraico. Não é nenhum demérito, né, doutor? Não é nenhum demérito o pastor olhar para um jovem em ascensão e falar, toma conta da escola dominical aqui, porque eu tô engajado em outras atividades familiares, mais aqui aconselhamento. Não é um demérito, né? Então, é que nem o senhor falou, cada um vai se achando, a gente até falou no episódio anterior, cada um vai se achando na sua posição. Sem dúvida. Na verdade, é até bom que o pastor faça isso, porque enquanto o pastor tem um superintendente da escola dominical, alguém que tem a vocação para o ensino e que faz uma boa gestão das classes, dos professores, faz uma boa administração, o pastor pode, em alguns momentos, estar na escola dominical, mas em alguns momentos, se tiver uma questão de gabinete pastoral, enquanto a escola dominical está rolando, ele também pode atender no gabinete pastoral. Isso é tranquilo. Dependendo do nível do problema, às vezes o fato do pastor não ter que fazer tudo, que isso acho que é um problema do meio pentecostal também. Tem pastor do meio pentecostal que ele quer fazer tudo, ele quer dirigir o culto, ele quer pregar, no final ele quer aceitar Jesus, ele mesmo faz o apelo, é muita coisa. Tem que aprender a dividir as funções, né? Falamos isso no episódio com o meu irmão, com o pastor Gilvan. A microgestão. O pastor ele quer estar por dentro de tudo e essa microgestão acaba também sobrecarregando, né? Sim. Nós estamos encaminhando já para os nossos minutos finais, passa rápido, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo sobre o livro e também falasse se tem disponível para venda. O senhor já falou aqui seu contato no início, mas se quiser falar também posterior ao anúncio de venda, se tem mais lotes para vendas, também o seu contato, pode ficar à vontade para esses minutos finais aí. Então, turma, a história do segundo Isaías, ele traz no capítulo 1 um pouquinho da tríplice divisão do livro com os autores, uma exegese aprofundada do capítulo 45 e no capítulo 3 um contexto da história da Babilônia e da Pérsia, que foi o cenário ali de atuação do Deutero e do Trito Isaías. A obra, eu não tenho mais exemplares impressos, mas eu tenho exemplares digitais. Então, se você desejar comprar a minha obra digital, está disponível no valor de R$25. É só entrar em contato comigo no WhatsApp, pelo WhatsApp privado, repetindo, é o 11 970 98 42 32. Entre em contato comigo, eu vou te direcionar a chave Pix, você vai fazer o Pix,
vai me mandar o comprovante e eu vou te mandar o exemplar por e-mail ou pelo WhatsApp, se você preferir. E assim você vai poder adquirir a minha obra e depois de ler ainda interagir comigo, ok? E também, se desejar que eu palestre na sua igreja sobre a chamada teologia do Antigo Testamento, especificamente o profetismo, falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel ou dos profetas menores, com profundidade, utilizando o hebraico, trabalhando muito o contexto histórico, o Del cita Oséias. Oséias é complexo, né? Oséias é complexo. O livro de Oséias, ele chega a citar duas deusas cananitas, que é a deusa Anat e a deusa Xerá. E fala um pouco do cenário cananeu que os judaítas estavam inseridos, a forma como eles se apostataram. Então tem muita coisa ali com muitas questões arqueológicas para ilustrar também. Então tudo isso foi um material que eu adquiri no meu mestrado, Maravilha. No meu doutorado. Então, conte conosco. Leve o nosso trabalho lá para sua igreja. Palestras, pregações, estudos, cursos de teologia. Tenho certeza que vocês vão gostar. O senhor pretende lançar uma segunda edição ou falar sobre o terceiro Isaías? É uma boa pergunta, Del. Na verdade, eu tenho interesse de publicar a minha tese de doutorado. Mas eu ainda não sei, eu ainda não tenho assim uma data prevista, porque quando você publica uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você acaba nichando o público também, porque a maioria dos cristãos, eles leem mais devocional. E aí quando você vem com uma obra que aprofunda o cenário babilônico, persa, às vezes para alguns é uma obra um pouco de difícil compreensão, né? Então eu preciso ainda ver como eu vou fazer isso, né? A minha tese de doutorado, ela é mais complexa, ela trabalha as origens antropogônicas e cosmogônicas da fé de Israel, embasado nos mitos mesopotâmicos. Então é meio diferente o negócio, porque é uma tese acadêmica, né? É bem técnico, né? É muito técnico, é uma linguagem muito técnica. Maravilha. Então precisa ver como faz isso para ficar mais leve, mais acessível para o público da igreja compreender melhor. Maravilha. Dr. Roberto Silva, a gente tem uma pergunta gancho e a gente tem uma pergunta final aqui que acaba sendo para todos os convidados. Tá. Qual conselho o senhor daria para aqueles que querem seguir esse caminho, ser um estudante de teologia, ser um pastor, cursar um mestrado, um doutorado e chegar ao seu nível de palestrante, de professor de núcleos de igrejas, né, grandes, conceituadas, e ter também, enfrentar também esses, digamos, esses desafios também de, às vezes, a igreja ensinar de uma forma e a gente vai estudar e não é bem daquele jeito. Sim. Qual conselho o senhor daria para um jovem, talvez, que olha hoje e se espelha aí no senhor? Precisa ser muito humilde na questão de estude, se aprofunde, mas não pise na sua liderança que não teve a chance de chegar tão longe como você vai chegar, ou já chegou talvez. Seja uma pessoa humilde, não pise nas pessoas. E tenha sede e fome da palavra, porque haverá momentos que você vai ter que investir tempo, investir dinheiro. Eu mesmo, Del, na época, o meu mestrado, eu lembro, foi 2.200. E isso faz tempo, isso foi em torno de 2011, 2012. Então, você pagar uma mensalidade dessa era loucura. Eu lembro que eu dava aula em uns 5 lugares diferentes. As escolas que você citou aí, eu dava aula no Bittencourt, em Jabaquara, em Mauá, em um monte de lugar. Era uns 10 pau aí no valor de hoje, será? Então, eu tinha que levantar a grana. Então, o primeiro semestre ali, a faculdade me auxiliou com uma porcentagem na bolsa, mas eu ainda tinha que... Era uma época que se a pessoa quisesse ter aula comigo 4 horas da manhã, eu tinha que dar, porque
Então, você vai precisar investir tempo, dinheiro, né? Você vai precisar ser humilde e ter convicção do seu chamado, porque essa convicção é muito importante quando vier talvez os momentos de adversidade ou de crise, que você ficar analisando se é isso mesmo. A certeza da sua vocação te dá um chão para você pisar e para você continuar. Maravilha. Dr. Roberto Silva, muito obrigado mais uma vez por essa participação, disponibilizar o seu tempo. A gente não mora tão perto, né? Veio um pouquinho de longe para estarmos aqui. Eu queria agradecer ao senhor por mais esse momento com a gente. Amém. Deus abençoe, Del. Obrigado a todos ouvintes, a todos que estão acompanhando aqui o podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento. Dedique-se, invistam na sua chamada, no seu ministério, na sua vocação. Eu tenho certeza que Deus te colocará em lugares altos e soprará o seu ministério. E você será muito grato ao Senhor por tudo que Ele te fez. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio com o Dr. Roberto Silva, um bate-papo muito bacana. Eu gostaria de agradecer também a todos vocês por estarem participando mais um dia com a gente. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube. Um forte abraço, que Deus abençoe. Shalom.